Olá pessoal, boa noite. Seja muito bem-vinda à aula da disciplina de Evolução do Pensamento Administrativo. Eu me chamo Aleph e na aula de hoje iremos falar sobre duas teorias. Teorias elas chamadas de estruturalista e teoria comportamental. Já havíamos falado nas aulas passadas sobre essas duas teorias, tá bom? Porém, hoje a gente vai falar sobre o conceito, histórico, os autores que apoiam e etc. dessas duas teorias, tá bom? Na teoria estruturalista, ela tem um foco na abordagem sistêmica dentro da administração. Aleph, que abordagem sistêmica é essa? A teoria da tecnologia da informação, né, e da administração, a teoria da matemática dentro da ADM, né, e teoria de sistemas, tá bom? E também a abordagem comportamental, né, dentro da ADM, ela vai falar um pouco sobre a teoria comportamental, ou seja, a teoria do comportamento humano e a teoria do desenvolvimento organizacional. Ou seja, temos a teoria estruturalista e temos a teoria comportamental. E essas duas elas vão se chocar, tá bom? Vocês vão entender mais pra frente. E aí, gente, começando a falar sobre a teoria estruturalista, né? Ela surge em 1947 nos Estados Unidos, né? E ela tem foco duas variáveis, como eu falei para vocês, na estrutura e no ambiente, né? Principalmente, né, gente, o principal representante, né, é o autor Etzioni. Então, se vocês puderem, né, pesquisar mais sobre esse autor, foi ele que deu o início, né, o pontapé inicial na teoria estruturalista, né? Por que surgiu a necessidade da teoria, do estudo da teoria estruturalista, né, gente? Síntese inspirada em Weber, né, nas abordagens clássicas e das relações humanas, surgiu a partir daí, né, buscando respostas ainda não dadas. Então, dentro dessa síntese de Weber, né, essa síntese de Weber, que eu falei para vocês na aula passada, que eu pedi até para vocês pesquisarem mais sobre, né, foi basicamente o pontapé inicial dentro da teoria estruturalista, porque, né, ela buscava estudar as teorias clássicas junto com as relações humanas e buscava respostas ainda não dadas. E aí por isso que Weber começou a fazer síntese em relação a essa teoria estruturalista, tá bom? Logo mais, gente, veio a necessidade de se compreender a organização, né, como uma entidade complexa onde interagem um grupo de pessoas. Ou seja, antigamente não existia isso, não tinha estrutura, não tinha a necessidade de ter uma entidade social que busca um bem em comum. E aí a teoria estruturalista, ela nasceu justamente dessa necessidade de compreensão organizacional, certo? E também pela influência do estruturalismo nas ciências sociais, né, repercutindo nos estudos das organizações. E aí anotem certos esses pontos que eu estou falando, que é muito importante o conteúdo de prova. E aí, gente, essa influência, né, do estruturalista, ela surgiu basicamente pela essa repercussão do estudo das organizações. Na época, né, Max Weber, Kotler, Armstrong, todos estavam estudando, né, sobre como era que seria essa estrutura dentro da administração, né, dentro dessas ciências complexas, né, que se diz ser organização e entidade social. E aí, né, acabou repercutindo alguns autores, né, e aí essa influência do estruturalismo foi em cima também dessa repercussão, tá bom? E também da nova conceituação para a estrutura, ou seja, tudo estava muito fadado, tudo estava muito fracassado, não existia mais novas teorias, não existia mais novas tendências, o mercado era aquilo e precisaria renovar, né? Precisaria passar por um novo estudo, igual como sempre está se renovando. O mercado hoje em dia se renova a cada dia e aí cada autor, né, cada teoria vai em busca de uma explicação ainda não dada, e é isso que a teoria estruturalista vem conversar, né, nessa aula. E aí, gente, a teoria estruturalista, né, ela também se deu por duas tipologias, de Blau e Scott, tá bom?
por tipo de beneficiário. Ou seja, os próprios membros da organização, né, associações ou cooperativas, etc., eles foram que faziam essa estrutura. E aí a tipologia de Blau e Scott, ela vem basicamente falar sobre isso, né? Sobre os próprios membros da organização, associação, cooperativas, entidades sociais, independente da nomenclatura que seja, né? Que seja estudada. E também dos proprietários ou acionistas, né, que faz parte das organizações comerciais. Os clientes, organização de serviço, o público em geral, né, que é a organização de Estado. Ou seja, gente, a tipologia de Blau e Scott, ela vem falar sobre isso. Ou seja, dentro da teoria estruturalista, existe uma base de conceito, existe um tipo, né, um beneficiário que precisa dessa estrutura. Seja ela os próprios membros, os proprietários acionistas, os clientes, o público em geral, né? E aí vai, o Estado, o Brasil, o mundo, todos fazem parte, certo, dessa tipologia e todos são beneficiados por estudo. É tanto, gente, que a faculdade hoje em dia, né, a universidade, seja lá da nomenclatura também fundada, estuda muito, né, instiga muitos alunos a pesquisarem, a ser novas influências. Porque nós aqui no mercado estamos também para cooperar, né, para ser um beneficiário a ajudar, né, essa campanha estruturalista e comportamental também. E aí, gente, a tipologia de Etzioni, né, ele vem falar sobre tipo de organização, o tipo de poder e o exemplo entre esse tipo de organizações e o poder que ele exerce, né? O tipo de organizações coercitivas, né? O tipo de poder é o poder coercitivo e o exemplo são as prisões. Ou seja, eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou seja lá a entidade que for, né? E aí eu tenho o poder de prender alguém. Essa decisão, esse poder, né? Esse tipo de organização é o poder coercitivo, né? As organizações normativas, né? O tipo de poder normativo, né? E o exemplo dela é as igrejas, os hospitais, as universidades, ou seja, eu tenho um poder em cima das normas, ou seja, é criado normas dentro de igreja, é criado normas dentro de hospitais, é criado normas dentro das universidades, e aí essas organizações são organizações normativas, certo? E também tem as organizações utilitárias, né? Que é esse tipo de poder, é o poder remunerativo, né? Que é a empresa em geral. Ou seja, todas as empresas elas fazem parte, né, das organizações utilitárias. Ou seja, eu utilizo de um sistema, né? Sistema esse, poder esse, remunerativo. Ok? E aí, gente, a teoria estruturalista, ela também vai estudar, né, o ambiente organizacional. Dentro desse ambiente organizacional, existe muita questão da organização / sociedade. Ou seja, tem que ter essa independência. Não existe organizações autônomas ou organização autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu vou gerar o meu próprio valor. Não existe isso, né? E tem que existir essa interligação da sociedade com a organização. Porque tem que existir a compra e a venda. Tem que existir dinheiro, né, dentro das empresas. E aí, por isso, é usada estratégias organizacionais. Dentro dessas estratégias, né, está a competição, a negociação, a cooptação, a coopção, né, ou a coalização. Estudo sobre esses temas, tá bom, gente? Vou deixar aqui do lado para vocês falarem, para vocês estudarem sobre a competição, negociação, competição, coopção e coalização. Eu não vou explicar sobre porque eu quero que vocês pesquisem sobre essa temática, tá bom? Dentro da teoria estruturalista, né, vai também estudar sobre os conflitos, né? Os conflitos antagonistas, ou seja, fontes de mudança, né? É possível convergir, ou seja, sempre vai existir os conflitos dentro dessas mudanças. O exemplo, linha versus assessoria, né? Staff. Existem também os dilemas, né? Interesses irreconciliáveis, atender a um, desatender ao outro, e os principais dilemas da organização, né? Que é a coordenação versus a comunicação livre, disciplina burocrática versus a especialização profissional, planejamento centralizado, né? E a iniciativa individual, tá bom? Tudo isso é estudado dentro dos dilemas e dos conflitos.
E existem algumas sátiras, né, dentro da organização. Dentro das organizações, né, gente, existem algumas abordagens irreverentes, né, algumas sátiras de autores extremamente críticos, né, que mostram, né, incoerência da administração. Ou seja, sempre vai existir dentro da abordagem estruturalista, né, alguns autores que vão de encontro com essas informações que são dadas. E é esses autores que são muito importantes. Ou seja, eu não sou obrigado a concordar com o que o autor tal falou, com o que o autor tal discerninou, com isso que o autor tal está achando que é verdade. Eu não sou obrigado, certo? Eu posso fazer um estudo para me mostrar que o autor tal está errado, certo? Então, é por isso que existem algumas sátiras, né? Existem alguns autores, né, que são eles. O Parkinson, né? O Parkinson, ele fala muito sobre essas incoerências da administração. Peter, Hull, o Thompson, Jay, Gilbert, certo? Todos eles eu vou colocar aqui de lado, listados, para se vocês tiverem interesse, pesquisar mais sobre eles. Eles vão basicamente de encontro, né, com essa administração, tá bom? Com essa tipologia, né, estruturalista, tá bom? E aí, gente, existe, né, essa apreciação crítica da teoria estruturalista. Mas por que, Aleph? Porque ela desloca o foco do indivíduo e do grupo, né, para a organização como um todo e para a sua realização com o ambiente. Ou seja, não importa o grupo, o que importa é eu bater meta. O que importa, né, é a empresa estar bem. E aí essa teoria estruturalista, ele tem muito foco nisso, na estrutura da empresa. Ou seja, foda-se o trabalhador, né? O foco nela vai ser, né, na organização e vai deslocar o foco do indivíduo. Dupla tendência teórica, né, que é o foco na análise da organização e dos seus conflitos. Análise mais ampla, foco com qualquer tipo de organização, mas apenas as industriais, né? Essa análise mais ampla, gente, realmente, né, o foco é para qualquer tipo de organização e não apenas as industriais. Ou seja, as industriais merecem um foco maior, né? Porque são indústrias, ou seja, é elas que geram fonte de renda, é elas que são empresas maiores. E aí por isso que esses autores, eles caem em cima dessas sátiras, né? Eles fazem sátiras em cima dessas teorias, essas teorias estruturalistas. E aí, gente, existem essas tipologias simples, né, unidimensionais, focadas apenas nas variáveis. Teoria da crise, né, que o foco recai mais sobre os problemas do que sobre a normalidade, né. Teoria da transação e da mudança, clima para outras teorias, tais como a teoria dos sistemas, né, e várias outras. E aí, gente, como interação a respeito, né, do que a gente acabou de falar sobre a teoria estruturalista, né, eu vou deixar esse questionamento para vocês. Segundo Etzioni, vou deixar aqui passando aqui, ó. Segundo Etzioni, as organizações podem ser classificadas como? Quero que vocês me falem, tá bom? Acabei de falar, coercitiva, normativa, utilitárias, o que mais? Bom, escrevam 5 linhas a respeito, né, de como Etzioni classifica as organizações, tá bom? 5 linhas. E aí, gente, vamos dar entrada aqui na nossa teoria comportamental. Já a teoria comportamental surge em 1957 também nos Estados Unidos, né? E ela tem foco em 2 variáveis, pessoas e ambientes, né? Os autores renomados, né, dessa teoria, Simon, Gregor, Maslow e vários outros aí, como vocês estão vendo, certo? Também é conhecido, né, como behaviorismo, essa teoria, tá bom? E é a mais profunda influência das ciências do comportamento dentro da administração. Ou seja, o administrador deve conhecer os mecanismos motivacionais humanos para dirigir adequadamente as organizações por meio das pessoas. Ou seja, lá a gente tinha foco na estrutura, tinha foco na empresa. Aqui eu estou tendo foco em quê? Nas pessoas. Estão entendendo aí a diferença? Por que elas divergem? Por que existem as sátiras? E aí, gente, vou deixar passando aqui, certo, para vocês, essa pirâmide de Maslow, certo? Maslow é um autor muito conhecido, né, dentro da teoria comportamental, e ele veio falando sobre essa motivação. No topo, né, da pirâmide,
Ele classifica, na verdade, a pirâmide por duas formas: necessidades secundárias e necessidades primárias. Essa pirâmide, gente, é muito conceituada dentro da administração, tá bom? Então, é importante que vocês façam ela aí, certo? Escrevam ela e estude mais um pouquinho sobre ela. Dentro das necessidades secundárias, ele pauta como o pontapé da pirâmide: necessidade de autorrealização. Ou seja, eu preciso estar autorrealizado, eu preciso estar bem, dentro da minha empresa, certo? Necessidade de estima, ou seja, eu preciso estar com a minha autoestima alta para me produzir mais. Ou seja, o foco aqui é nas pessoas. Se eu vou estar bem, minha empresa vai estar bem, tá bom? E as necessidades sociais. E aí finaliza as necessidades secundárias e a gente vai entrar nas necessidades primárias, que são elas, necessidade de segurança e as necessidades fisiológicas, como ir no banheiro, tomar água, se alimentar, dormir, tá bom? E aí, gente, como eu acabei de falar, né, essa teoria comportamental, ela surgiu em 1957, ou seja, 1957 estava terminando a Revolução Industrial. Ou seja, por que teve que surgir essa teoria? Por que teve que surgir a teoria comportamental baseada pela pirâmide de Maslow? Porque naquela época não tinha foco nas pessoas não, bebê. Era foco na estrutura, era foco no projeto, era a minha empresa. Por que hoje em dia, né, o Charlie Chaplin é um dos maiores, né, aí dentro das sátiras, a teoria estruturalista? Justamente por isso, porque antigamente tudo funcionava como um sistema de catraca, ou seja, eu não poderia parar. Eu estava ficando, né, as pessoas naquela época estavam ficando com problemas psicológicos, porque não poderiam parar. Existia tempo para ir no banheiro, existia tempo para me produzir, existia tempo para movimentar. Eu não poderia, por exemplo, mexer aqui no cabelo enquanto fazia algo, certo? Ou seja, tudo estava muito robotizado, era aquilo que eu tinha que fazer. A teoria estruturalista é basicamente isso. E a teoria comportamental, ela já vai estudar, né, outro nível da administração, já vai ver as pessoas como prioridade. E aí, gente, Eisenberg, né, ele também vem ajudar Maslow a falar sobre essa motivação, né, falando sobre os fatores higiênicos, né, que são extrínsecos, ou seja, sentimento em relação à empresa / ambiente, né? Pautado ele por como condições de trabalho, 2, a administração dentro da empresa, o salário, né? Relações com o supervisor, deveria ter essa relação, benefícios e serviços sociais, ou seja, se eu trabalhasse mais, eu deveria ser remunerado por aquilo. Se eu tivesse horas, né? Fazer um banco de horas, ou então ser beneficiado por essas horas. Trabalhar também com a questão da motivação e metas, bater metas, né? Muito bem, e aí ser remunerado por essas metas. Ter serviços sociais, que as empresas também que se importam com serviço odontológico, serviço de saúde, né? Ter vale transporte, vale alimentação, tudo isso são serviços sociais, tá bom? E o Eisenberg, ele vem ajudando, né, dentro dessa motivação com esses fatores higiênicos, tá bom? E aí, né, gente, associados às necessidades primárias e básicas de Maslow. E aí vem só para fechar, né, o que eu acabei de dizer, que Maslow, juntamente com Eisenberg, né, ele fala sobre esses fatores básicos, né, que cada cidadão tem que ter e que precisa ser priorizado dentro das empresas, tá bom? E aí, né, acabamos de falar sobre os fatores higiênicos, né? E aí o Eisenberg também fala sobre os fatores motivacionais, que para eles são intrínsecos, né? Sentimento em relação ao seu cargo. Ou seja, lá nos fatores higiênicos, né, são em relação à empresa e o ambiente. E aqui é em relação ao sentimento ao seu cargo, né? Sentimento de relação ao seu cargo. Ou seja, primeiro, o trabalho em si, né? A realização, o conhecimento, o progresso profissional, ou seja, se eu sou bom, eu preciso progredir dentro da minha empresa, porque muitas empresas, gente, não tá muito interessada a progredir muito funcionário, não. Acha que ele é bom daquilo que ele faz e aí tem aquela visão, né? Não tem aquela visão ampla de achar que aquele colaborador possa evoluir dentro da organização e fazer uma boa gestão e ajudar, né, numa boa gestão.
E aí esse progresso profissional é muito importante dentro das empresas também, certo? E a responsabilidade. Eu tenho uma frase, né, junto comigo, que eu sempre levo para todos os locais que eu vou, que é: responsabilidade é dada a quem tem. Ou seja, se você tem responsabilidade e ela é lhe dada, certo? Então quer dizer que você é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que deve ser mais pautada dentro da empresa, certo? É uma pessoa que deve ser mais regimentada dentro da empresa. E aí, né, gente, está associadas às necessidades secundárias ou adquiridas, né, de Maslow. Falamos sobre o Eisenberg, né, com as suas teorias motivacionais. E aí agora vamos falar sobre Grego, né, que vem falar sobre a teoria X e Y, teorias muito famosas, né? Teoria X, as pessoas são preguiçosas, indolentes, evitam o trabalho, a responsabilidade, precisam ser controladas, são ingênuos e sem iniciativa. Já a teoria Y, né, as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer, né? Trabalhar é tão natural como brincar e descansar. Procurar responsabilidade e desafios, são automotivadas, né, e autodirigidas, e são criativos e competentes. Ou seja, Grego, né, ele vem falando sobre dois tipos, né, dois tipos de criações: a criação X e a criação Y, né, evolução X e Y, onde a X são aquelas pessoas bem preguiçosas, né, que não estão nem aí para o trabalho, que vão trabalhar realmente porque precisam, né. Em teoria Y são aquelas pessoas que são motivadas, né, dentro da minha empresa, que acham que trabalhar, né, é se sentir bem, e vice-versa. E aí, gente, o Likert, né, ele fala que existe 4 tipos de sistemas para o estilo da administração. Sistema 1, né, autoritário e coercitivo, né, que aqui está, né, o autocrático, coercitivo e o habilitado. Sistema 2, autoritário, né, e benevolente. Ou seja, aqui está a variação atenuada ao sistema 1. Sistema 3, ele deve ser consultivo, né? Tende mais para o lado participativo do que para o lado autocrático, tá bom? E o sistema 4, né, é o sistema participativo, democrático, né, por excelência e o mais aberto de todos. Ou seja, o Likert, né, ele faz essa sátira de sistemas pautado por evolução dentro da administração. Ou seja, o sistema 1 era aquele sistema muito coercitivo, eu mando, tu obedece. Lá para o sistema 2, né, ele já vem mais autoritário, né, já tem mais essa variação, já vem mais decaindo, né, desse sistema 1 que Likert fala, né? No sistema 3, ele já é mais consultivo, né? Tende mais para o lado participativo, né, autocrático, e aí já começa aqui ter mais essa ligação, né, com os colaboradores. E por último, né, o sistema participativo, que hoje em dia eu acredito que a administração ela deve ser participativa, né, ela deve ser democrática, ou seja, não existe mais aquela coisa dedocrática, né? Dedocraticamente, o pessoal fala disso, né? Dedocraticamente. E aí aponta e você vai ter que falar e você vai ter que dizer, não, hoje em dia essa função democrática, eu acho que todos devem participar dentro da empresa. Eu não sei se eu já trouxe esse exemplo para vocês, né, da Colgate. A Colgate, gente, né, tava tendo aquelas reuniões, como vocês verem aí nas televisões, né, com todos os acionistas. Isso, gente, nos anos 2000, certo? E aí a Colgate, gente, ela tava passando, né, por um processo de fracasso, né, por um processo de falência, né, nos anos 2000. E aí todos os acionistas, né, estavam vendo a forma do pessoal usar mais Colgate, né? E aí todo mundo já estava horas, dias, meses em reunião, e a Colgate já nos anos 2000 entrando em falência, porque já estavam vindo também outras concorrentes, como a marca Sorriso e etc, né? E aí eles conversando entre si para saber como era que iriam fazer o pessoal usar mais Colgate. E aí uma das pessoas, né, que estavam limpando lá, ouvindo a conversa, disse assim: eu tenho uma ideia, posso falar? E aí eles falaram: falei, né, qual é a sua ideia e tal. Ele falou assim: que tal vocês mudarem a boca da pasta? Em vez de ser bem menor, para cair só a quantidade, por que vocês não alargam ela mais um pouquinho? E aí vai sair mais, consequentemente vão consumir mais, consequentemente vão ter que comprar mais. E aí, né, vai tirar a Colgate da falência.
E aí, né, falando sobre esse sistema democrático, eles ouviram o que aquele colaborador estava falando, né? E aí, gente, ele não fazia parte, né, da alta gestão. Ou seja, no sistema 1 de Liquid, né, jamais eles iriam escutar esse colaborador, que era só apenas uma pessoa da limpeza. E aí foi assim que a Colgate conseguiu se destacar, né, em 2002. Colgate teve um destaque nacional em 2002 e conseguiu se revitalizar, né, voltando ao mercado e pegando aquela parcela de clientes que a Sorriso estava pegando. Justamente por conta dessa questão, né, também teve outras em relação à inovação da marca, né, porque ela estava envolvida em escândalos na época, por conta que na época contrataram uma pessoa, né, um digital influencer, uma pessoa, acho que era até um autor, não lembro bem como é o nome do autor agora, mas ele se envolveu no escândalo na época, como ele fazia parte da imagem, né, da empresa, e aí acabou que a empresa sendo prejudicada, e aí tiveram que cancelar o contrato com esse autor, que na época se envolveu em escândalo, e aí teve toda essa questão, né, burocrática dentro da empresa e voltar, né, e tomar o seu mercado. E aí, gente, dentro da teoria comportamental, né, existem os processos decisórios de Simon, né, outro autor muito influente dentro desse processo, tá bom? E aí, né, gente, ele faz uma subjetividade em todas as decisões tomadas. Na racionalidade limitada, não existe acesso a todos os dados necessários. Imperfeição nas decisões, não existe decisões perfeitas. Relatividade das decisões, escolher algo, né, é renunciar o restante. Ou seja, se eu tenho vários planos, plano A, B, C e D, e eu escolho o plano A, eu estou renunciando os outros planos que eu já fiz, certo? Racionalidade administrativa, administrar é decidir, ter foco nesse processo decisório, né? E influência organizacional, né? Que as organizações já possuem o seu processo decisório, né, previamente desenvolvidas, e são as pessoas que decidem pouco. Como toda teoria tem essa crítica, né, também tem a apreciação crítica. ênfase exagerada nas pessoas, abordagem mais descritivas, né, mostra que é, e menos prescritiva mostra o que deve ser, profunda reformulação na filosofia administrativa, ou seja, reconstruiu até demais, né, relatividade das teorias da motivação, influência das ciências, né, do comportamento sobre a administração, a organização como um sistema de decisões, mas realmente aqui deve ser tratado como uma organização, né, e esse sistema de decisões, visão tendenciosa, né, que padronizou respostas não consideradas as diferenças entre as pessoas. Ou seja, as pessoas aqui não existe diferença, elas são estudadas como um todo. Ou seja, elas foram padronizadas. E aí existe, né, o desenvolvimento organizacional, que teve início no 1960 e que vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Próxima aula voltamos com desenvolvimento organizacional. Só sabemos que teve início de 1960 e aí vamos, né, fazendo uma evolução histórica durante essas aulas, tá bom? Na próxima aula, na próxima semana, perdão, a gente vai ter, vou deixar aqui gravado para vocês, tá bom? Um resumão, certo? Um resumão bem amplo do que a gente já viu nessas três unidades, tá bom? Então, na próxima aula, vocês já sabem que a gente vai ter resumão. E na próxima semana, a gente volta a falar sobre esse desenvolvimento organizacional, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, boa noite, bom descanso a todos vocês. Bons estudos, tá bom? Não se limite a essas aulas aqui do YouTube, eu sempre falo isso pra vocês, mas eu sempre tenho que puxar as orelhas de vocês. Então, corram atrás mesmo, tá bom? Isso que é de vocês, vão lá no sistema, no Microsoft Teams, vão lá, né, gente, e estudem mesmo, certo? Coloquem tudo que vocês não viram em dias, estudem, procurem aí todos esses autores que eu estou falando. Muitas vezes eu paro aqui e não vou explicar, quero que vocês vão, mas é porque eu gosto de instigar vocês a pesquisarem, tá bom? E vamos lá, né, ser novos autores nessa caminhada. Estou cansado daqui, eu acredito que vocês também estejam, mas é isso. Beijão, gente, até a próxima aula.